Fala galera, beleza? Aqui nós vamos fazer nossa última videoaula de progressão aritmética. Dessa vez nós vamos resolver alguns exercícios de vestibular, ok? Se eu não me engano, nós vamos resolver 3 exercícios, certo? Então qualquer dúvida, deixe nos comentários, se inscrevam no canal, curtam este vídeo e compartilhem, tá? Para que possam ajudar cada vez mais pessoas a estudar matemática. É isso aí, então vamos começar, tamo junto. Bom, vamos começar o primeiro exercício. Esse aqui, se eu não me engano, é do Enem, eu acho que é um exercício de 2003. Um professor realizou uma atividade com seus alunos, utilizando canudos de refrigerante para montar figuras, onde cada lado foi representado por um canudo. A quantidade de canudos, C, de cada figura depende da quantidade de quadrados que formam cada figura. A estrutura de formação das figuras está representada a seguir. Figura 1, 2 e 3. Ah, é 2010, gente. 2003. Desculpa, viajei. 2010, o Enem. Que expressão fornece a quantidade de canudos em função da quantidade de quadrados de cada figura? Bom, aparentemente parece um exercício complicado, mas não é. Basta a gente entender como que funciona a estrutura da fórmula que compõe a construção dessas figuras e também de forma infinita. A figura 4, 5, 6 e assim por diante. A gente consegue fazer isso olhando apenas para essas 3 figuras. Então vamos lá. Na primeira figura, nós temos 4 canudos, certo? E temos um quadrado, ok? Na figura 2, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos 7 canudos e temos 2 quadrados. Na figura 3, nós temos 3 quadrados e 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 canudos. Aí o que eu posso fazer? O raciocínio que eu utilizaria é o seguinte, vamos para a alternativa. Na alternativa A fórmula é a seguinte, C igual a 4Q. Bom, se eu colocar 1 no lugar do Q, vezes 4, 4 canudos. Beleza, bateu. Agora testa para a segunda figura. Se eu colocar Q igual a 2, vai dar 8 canudos, aqui 7. Então, para a segunda figura já não dá certo, então você desconsidera a alternativa A. Vamos para a letra B. 1 canudo, 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Beleza. Agora a segunda figura. O Q igual a 2. 2 vezes 3, 6. 6 mais 1, 7. Beleza. Vamos para a terceira figura. O Q é igual a 3. 3 vezes 3, 9. Mais 1, 10. Beleza. Bateu, né? Ou seja, a alternativa correta é a B. Agora, se você quiser conferir, siga o raciocínio, você pode montar uma figura 4 e colocar um quarto quadrado. Se você quiser fazer uma figura 5, aí você coloca um quinto quadrado. E assim segue o raciocínio, né? Você vai verificar que, de fato, esse raciocínio funciona para a fórmula da letra B. E não vai funcionar mais para nenhuma outra fórmula aqui das outras alternativas, ok? O exercício simples, resolvido. Vamos para a próxima. Esse aqui é um pouco mais enjoado. As projeções para a produção de arroz no período de 2012 a 2021 em uma determinada região produtora apontam para uma perspectiva de crescimento constante da produção anual. O quadro apresenta a quantidade de arroz em toneladas que será produzido nos primeiros anos desse período, de acordo com essa projeção. Um ano, né, uma coluna e projeção da produção, a outra coluna. A quantidade total de arroz em toneladas que deverá ser produzida no período de 2012 a 2021 será D. Bom, primeiramente,
Essa tabela aparenta ser uma progressão aritmética. Então, nós vamos verificar o seguinte. Para ser uma progressão aritmética, então precisa haver o quê? Uma razão constante, certo? Uma soma ou subtração. Então, conforme o ano vai passando, a produção está aumentando em uma certa quantidade de toneladas. Então, do 2012 para 2013, aumentou quanto? Aumentou 1,25. 2013 para 2014, 1,25. E aqui também 1,25, né? Ou seja, esse raciocínio é seguido até 2021. Então, nós já sabemos que a razão é igual a 1,25. Tendo uma razão, então, esta sequência configura-se numa PA. Então, podemos dizer que o 2012, o ano de 2012, é o primeiro termo. Então, A1, 2013, A2, A3, A4, assim por diante. Ou seja, o último ano, que é 2021, se você for contar de 2012 a 2021, nós temos exatamente 10 anos aqui com o projeto da produção. Então, vai ser do A1 até o 2021, que é o último termo, ou mais conhecido como A10, certo? Então, nós temos uma PA aqui de 10 termos. E ele quer saber a quantidade de arroz em toneladas que deverá ser produzido, ou seja, a soma total. Ou seja, se nós temos 10 termos, então a nossa soma ela vai ser S10, certo? Então, primeiramente, para eu achar o S10, o que eu tenho que achar? O A1, lembra da fórmula que a gente fez várias vezes, o A1 eu já tenho, que é 50,25, e o A10 eu vou precisar achar a quantidade de toneladas no ano 2021. Então vamos achar o A10. A10 é igual a A1, que é 50,25, mais N menos 1, como N é 10, então fica 9 vezes 1,25, certo? Fazendo essas continhas aqui, vamos fazer essa continha na calculadora só para a gente ganhar tempo, né? Mas como vocês são craques, vocês vão fazer na mão, tá? Então vamos fazer aqui rapidinho. Cadê a calculadora? Achei. Então 9 vezes 1,25 dá 11,25, certo? 11,25 mais 50,25 dá exatamente 61,5. Ou seja, então a produção no ano de 2010, 2021, é igual a 61,5 toneladas, certo? Pronto, agora é só fazer o S10, né? S10, que é igual ao A1, o A1 vale 50,25, mais o último termo somado, que é o A10, que é 61,5, tudo isso vezes a quantidade de termos, que é 10, dividido por 2, certo? 10 dividido por 2, 5. Então, fazendo essa soma, temos 50 mais 61, isso aqui vai dar 111,25 mais 5, nas casas decimais, então, temos que é igual a 111,75. Multiplica agora esse valor por 5, né? Vamos recorrer à calculadora de novo. 111,75 vezes 5. Então, temos o resultado final, que é igual. Então, S10 é igual a 558,75 toneladas. Ou seja, essa é a nossa resposta final, que corresponde à alternativa D. Beleza, galera? Bom, qualquer dúvida, qualquer discordância em relação à minha resolução, fique à vontade de postar nos comentários, ok? Próximo exercício. Opa, não precisei usar esse espaço. Os números que exprimem o lado, a altura e a área de um triângulo equilátero estão em PA, nessa ordem. Portanto, a altura desse triângulo, médio. Vamos ativar caneta. Bom, primeiramente, vamos desenhar um triângulo equilátero. Como sou um cara que desenha muito, então vou desenhar aqui mesmo.
super fácil, né? Triângulo equilátero, lindo, maravilhoso. Não está torto de jeito nenhum, certo? Vamos chamar o lado desse triângulo equilátero de L, vai. L. Lembrando que o triângulo equilátero tem todos os lados iguais e também todos os ângulos iguais, ou seja, cada ângulo equivalente a 60 graus, certo? E ele está me dizendo que nós temos uma PA, ou seja, portanto, nessa ordem, o primeiro termo é o lado, então é L. A altura é o segundo termo. Como que eu vou achar a altura de um triângulo equilátero? Existem livros que já te dão altura de forma decorada, já coloca lá para você. Existem livros que te ensinam. Eu prefiro ensinar. Então vamos achar a altura de forma simples aqui? Vamos só mudar a cor da caneta, só para não ficar muita salada, né? Então vamos colocar verde, vai. Então vou pegar a altura a partir desse vértice mais alto, certo? Lembrando que é uma altura super reta, né? Não está torta. Lembrando que a altura no triângulo equilátero, ela também é mediatriz, ela também é bissetriz, certo? Ou seja, por ser bissetriz também, ela divide esse ângulo em duas partes iguais. E por ser mediatriz, além de dividir esse ângulo em duas partes iguais, ela também divide esse lado em duas partes iguais. E por ser mediatriz, além de dividir esse lado em duas partes iguais, então ela forma o quê? 90 graus com o lado base, que é o lado oposto, certo? Então lembrando, bissetriz divide o ângulo em duas partes iguais, e mediatriz é o segmento de reta que atinge o lado base, formando 90 graus e dividindo esse mesmo lado em duas partes iguais. Ou seja, se esse lado todo vale L, então esse lado aqui vale L sobre 2, certo? Portanto, nós temos a nossa altura agora para calcular, ok? Vamos fazer de vermelho mesmo, então fica uma salada de cores. Então, nossa altura H é a seguinte. A nossa altura H, vamos calcular aqui embaixo. Como que eu vou calcular? Olhando para esse triângulo aqui, ó, vou chamar de A, BC é o grandão. E como aqui é o ponto de encontro da altura com o lado BC, eu vou chamar ele de M, tá? Só porque ele divide o lado BC em duas partes iguais. Então, no triângulo AMC, eu tenho a seguinte relação. Seno de 60 graus é igual ao cateto oposto, que no caso é H, sobre hipotenusa, que é L, certo? Então, nossa altura é a seguinte. H é igual a lado, passo o lado multiplicando 60 graus. Seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Pronto, temos o lado do triângulo equilátero. Ou seja, o segundo termo dessa PA é igual a L raiz de 3 sobre 2, certo? E ele também disse que o terceiro termo dessa PA é a área do triângulo equilátero. Eu sei a fórmula de cor, mas se você não souber a fórmula de cor, nós podemos calcular de forma simples, né? Eu vou ensinar um método para você, mas existem outros métodos que podem ser utilizados, ok? Pega esse triângulo AMC, esse triângulo AMC aqui. Vamos fazer aqui, ó. Vamos calcular a área do triângulo AMC, certo? Lembrando, se eu calcular a área desse triângulo AMC, é a mesma área do triângulo ABM, certo? Aí é só somar as duas áreas que a gente vai ter a área do triângulo equilátero que a gente está procurando. A área de qualquer triângulo, sem exceção, é base. Nesse caso aqui, a nossa base é L sobre 2, vezes a altura H. A altura H, nesse caso, é L raiz de 3 sobre 2. Tudo isso eu tenho a base vezes a altura dividido por 2, certo? Ou seja, L vezes L, então fica L ao quadrado, aí vezes raiz de 3, certo? Aí 2 vezes 2, 4. Vezes 2 aqui, 8. Ou seja, então metade da área do triângulo equilátero vale quanto? L quadrado raiz de 3 sobre 8. Aí se você quiser a área do triângulo equilátero em si,
do triângulo total, é só multiplicar essa área por 2, né? Multiplicando essa área por 2, temos a nossa área procurada. Então, L quadrado, raiz de 3 sobre 4, certo? E é o nosso último termo da PA. Pronto. Encontrada a PA, agora eu preciso achar a altura do triângulo. Mas para achar a altura desse triângulo, primeiro eu preciso achar a medida do seu lado, né? Aí, como eu sei que é uma PA de 3 termos, e eu sei que por ser uma PA, então temos uma razão constante, certo? Então agora vamos analisar essa PA aqui embaixo, ó. Fazendo meu divisor aqui. Fazendo aqui a nossa... Vamos calcular a razão dessa PA. Bom, a razão dessa PA é sempre o termo da frente menos o de trás. Então, o termo do meio, que é L raiz de 3 sobre 2, se eu subtrair do primeiro termo, eu vou achar a razão, não vou? Vou achar a razão. Mas, para eu achar a mesma razão, eu posso pegar o termo, o terceiro termo, que é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, aí eu subtraio o segundo termo, que é o termo da frente menos o de trás. Certo? Aí fazendo aqui, ou seja, então, essa equação é igual a essa equaçãozinha aqui. Então agora nós vamos achar o L. Primeira coisa que podemos fazer, temos L aqui e L aqui. Podemos colocar o L em evidência. Então fica raiz de 3 sobre 2 menos 1 igual. Aqui L ao quadrado, então fica um L aqui. Então aqui sobra um L raiz de 3 sobre 4. E aqui, como é só L, sobra raiz de 3 sobre 2. Como L é uma medida que não pode ser igual a zero, então eu posso cancelar esse L com esse L aqui. Então aqui vai sobrar raiz de 3 sobre 2 menos 1, que é igual a L raiz de 3 sobre 4 menos raiz de 3 sobre 2, certo? Vamos fazer aqui em cima, deixa eu fazer divisório aqui. Agora eu vou passar os números para um lado e deixar a variável do outro lado, né? Então aqui fica o seguinte. Então fica L, vou inverter, tá? Raiz de 3 sobre 4 é igual a raiz de 3 sobre 2 menos 1 mais raiz de 3 sobre 2. Passei esse menos raiz de 3 sobre 2 para o outro lado, vai invertir como se fosse um espelho, tá? Só para deixar a variável do lado esquerdo. Ok? Se eu quiser, eu posso pegar esse 4 e passar ele multiplicando todo mundo aqui, né? Multiplica esses três termos, né? E fica mais simples. Então, L, raiz de 3 aqui. 4 vezes esse aqui fica 2 raiz de 3, né? Porque 4 dividido por 2 sobra 2 aqui em cima. 4 vezes 1, 4. E aqui a mesma ideia, 2 raiz de 3, certo? Então aqui fica L raiz de 3 é igual a 4 raiz de 3 menos 4, ok? Agora eu vou passar esse raiz de 3 dividindo. Então fica L é igual a divisãozinha aqui, 4 raiz de 3 menos 4 dividido por raiz de 3. Pronto, achamos a medida do lado, né? Essa medidinha aqui, vou deixar dessa forma, tá? Não vou simplificar nada, porque essa fração vai ser útil para que eu possa simplificar futuramente. Agora eu quero saber a altura do triângulo. A altura do triângulo vale quanto? H é igual a L raiz de 3 sobre 2, não é? Então o H é igual a L. O L vale quanto? Tudo isso aqui. Então, como vai ser uma multiplicação, vai envolver fração, vai envolver subtração, sempre vou colocar parênteses para separar os termos e não gerar confusão na hora da conta. Então, 4 raiz de 3 menos 4 dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3 dividido por 2, certo? Aqui o raiz de 3 divide todo mundo, não é? Esse raiz de 3 multiplica todo mundo?
Então eu posso dividir esse raiz de 3 com esse raiz de 3, certo? Aí quem que vai sobrar? Vem aqui em cima, h é igual a 4 raiz de 3 menos 4 dividido por 2. Como aqui é 4 raiz de 3 e aqui é 4, tudo dividido por 2, fica simples, né? Então, dividido por 2 vai dar 2 raiz de 3 menos 2, certo? Mas aqui nas alternativas não tem uma resposta assim de forma direta. Então, vamos colocar o 2 em evidência para ver se dá certo? Então, h é igual a 2 evidência vezes raiz de 3 menos 1. Ou seja, essa altura corresponde à alternativa C, que é a nossa resposta final. Galera, qualquer dúvida, postem nos comentários, qualquer discordância também postem nos comentários, ok? Então, tenham bons estudos, tenham um bom fim de ano, um bom ano novo e tamo junto. É nóis e vamos produzir vários vídeos, vamos bombar esse canal, hein? Valeu, galera, é nóis, tamo junto. Até a próxima.